Graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a você que está ouvindo neste momento. Meu nome é Gilbert Nunes, quero ministrar aqui um pedaço, uma parte, uma porção da palavra de Deus para o seu coração. Fique ligado aí, que Deus irá falar contigo com certeza. A palavra de Deus em Hebreus, capítulo 11, versículo 6 diz: Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. E o que é fé? Para a gente falar de fé, primeiramente a gente tem que saber o que é fé. Está falando aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. Automaticamente nos dá a entender que para agradar a Deus temos que ter fé, uma vez que sem fé é impossível agradá-lo. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Hebreus capítulo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Muitos por aí estão pregando uma palavra sem entendimento, muitas vezes não oram, não buscam a Deus primeiro, aprendem a pregar ouvindo outros pregadores que talvez também não buscaram a direção de Deus. Não aprende de Deus, que é o professor dos professores, mas ficam escutando outras pessoas falarem, crescem ouvindo aquilo e quando tem oportunidade falam a mesma coisa que ouviam e não aquilo que aprendeu de Deus. Passam a vida contando a experiência dos outros e não experiências próprias. Não buscam ter experiência com Deus. Vivem da experiência dos outros. Ah, eu tenho um testemunho do fulano. Ah, a sogra dele foi curada. Ah, aconteceu isso, aconteceu aquilo com fulano, com Bertano, com cicrano. E contigo? O que tem acontecido? Que contato você tem tido com Deus? Que intimidade você tem tido com Deus? Tem você exercitado sua fé, posto sua fé em prática? Porque a fé sem obras é morta. Porque quem fala que tem fé, eu tenho fé. Eu tenho que provar essa fé. Porque Abraão tinha fé. E Deus, o que Deus falou com ele? Abraão, me dá seu único filho. Vai sacrificar seu filho, Isaac. Adiantou só Abraão falar, não, Deus, eu tenho fé. Aí Deus, então tá bom, você tá falando que tem fé, tá explicado, tá tranquilo. Então tá bom. Não, você tem fé? Então me mostra então, prova pra mim que você tem fé. Age. Age. A ação é melhor do que palavras. Eu tenho fé. Ah, é? Então prova. Vamos colocar em prática, então. Muitos por aí têm pregado que a parte da palavra de Deus que diz: se tiverdes fé como um grão de mostarda, dizei a este monte, passa daqui para acolá, precipita-te no mar. E eles levam para o lado de que a semente de mostarda é um pequeno grão. O grão de mostarda, a semente, é simplesmente uma coisa pequena. Então, eles resumem em que se tivermos uma fé pequenininha, ainda que pequenininha, vai acontecer prodígios e maravilhas, vai acontecer várias coisas. Espera aí. Você tem falado isso da parte de Deus ou você tem falado porque você tem ouvido outras pessoas falar? Você tem falado aquilo que Deus tem revelado no seu coração ou você tem falado só o que você cresceu escutando? O que os seus anos de igreja, ali sentado no banco, ouviu outros falando e você começou a falar também. Essa experiência que você está contando é uma experiência que você teve tua com Deus ou experiência dos outros? Você aprendeu de Deus ou dos outros? Porque eu discordo de que uma fé pequena seja suficiente. Quando Jesus diz, se tivermos fé como um grão de mostarda, temos que entender o que é isso. Primeiro, o que é grão? Grão nada mais é do que uma semente. Ele está falando uma semente de mostarda. A semente de mostarda realmente é pequena.
Amém?